13. Glória a Jesus. De 2 Reis, mas na verdade a palavra-chave nós vamos entender hoje a respeito do profeta velho e um profeta novo. Vou repetir novamente. Nós vamos entender hoje sobre o profeta velho e o profeta novo. E o título da mensagem é esse, o tema. Se eu fosse dar um tema, eu diria: cuidado com os profetas velhos. E você vai entender no decorrer dessa mensagem. Porque a Bíblia fala a respeito de 2 homens, ou de 2 reis, que era chamado Jeroboão e Roboão. Então, esses 2 homens, eles dominavam as 12 tribos de Israel. Roboão, ele dominava 2 tribos, prestem atenção, Roboão dominava 2 tribos, e Jeroboão dominava 10, que era 12 tribos de Israel. Por que eu estou entrando primeiro aqui? Para você entender o sentido da mensagem. Só que no decorrer dos tempos, no decorrer dos anos, a Bíblia diz que Jeroboão, ele começou a proibir o povo de ir sacrificar ao Senhor em Jerusalém, com medo do povo ir e se unir ao seu rival, que era Roboão. Observe, é Jeroboão e Roboão, a diferença de um para o outro. Roboão era filho de Salomão, e Jeroboão era outro rei que dominava as 10 tribos. Então, no decorrer do tempo, Jeroboão, enciumado, com medo do povo, se unir a Roboão em Jerusalém. Olha a estratégia que ele teve. Ele falou assim: olha, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uns pontos de adoração. Ele fez imagens de esculturas, ele fez deuses estranhos, e fez o povo adorar e dizer assim: olha, aqui é o Deus que libertou vocês, ou tirou vocês do Egito, da casa de servidão. Esse é agora o nosso Deus. E como ele era o rei, o povo tinha de obedecer, e o povo começaram a cultuar as imagens de escultura. E a ira de Deus se acendeu contra a Jeroboão. E ele continuou fazendo o que era mal, e Deus acendeu a ira contra ele, porque tanto ele pecava, e como fazia o povo pecar junto com ele, levando o povo à idolatria, levando o povo a cometer pecados. E um dia Deus se ira e manda um recado a Jeroboão. Agora vamos lá no capítulo 13, no verso 1. Que diz assim: olha, um profeta prediz contra o altar. É o tema, o título da mensagem. Um profeta prediz contra o altar. E diz assim: ó, eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queima sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Vamos entender um pouquinho aqui. Observe, como eu vim falando, aqui falou de quem? Jeroboão. Então Jeroboão dominava 10 tribos. Então Deus escolhe um homem chamado Homem de Deus, e manda e dá um recado a Jeroboão profetizar contra aquele altar que Jeroboão, o rei de
daquele local estava sacrificando, estava levando o povo à idolatria. E quando o profeta chega diante de Jeroboão, ele profetiza segundo a ordenança do Senhor. Ele chega diante do altar e ele profetiza e fala que aquele altar ia cair, ia desabar, porque da casa de Davi levantaria um homem que sacrificaria naquele altar os ossos dos profetas que tinham sacrificado sobre ele, que nesse caso era o rei Josias, que vai estar também em 2 Crônica 34. Essa mensagem é muito bacana. Quando ele fala do rei Josias, ele começou a reinar com 8 anos de idade. E essa profecia veio dentro daqui e foi se cumprir lá em 2 Crônica 34. Então, irmãos, quando Deus manda alguém em uma missão, Deus ele não brinca, Deus ele não falha. E quando ele manda alguém profetizar ou dar um recado, o recado e a profecia, ela vem de quem? De Deus, ela se cumpre. Se alguém profetizou, tem profetizado na minha e na sua vida, e não tem se cumprido, a profecia não vem de quem? De Deus. É profecia de homens, profecia do próprio coração do homem. Então, quando o homem de Deus chega, ele dá o recado a Jeroboão. Olha o que fala no verso, vamos ler o 2 ainda, para nós entender o 3. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altares, ou dos altos, que queima sobre ti incenso e ossos humanos, e se queimará sobre ti. Verso 4, diz assim, ó: tendo o rei ouvido, aqui vem, tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prende-a. Mas a mão que estendeu contra o homem de Deus, ela fez o que, gente? Se secou e não podia recolher. Quando ele recebe a profecia de Deus, por ele estar na prática de um pecado, a prática da idolatria, ele ignora e estende a mão contra o homem de Deus. Mas na medida que ele estende a mão contra aquele homem, a Bíblia diz que o braço dele seca. Eu quero dar uma pinceladinha por cima aqui para nós entender, trazendo por dia de hoje. E quantas pessoas estão secando, não só o braço, mas secando a vida inteira, por se levantar contra homens e mulheres de Deus. Como tem gente secando na fé, secando na saúde, secando em todas as áreas da sua vida, por estar estendendo a mão com palavras contra homens e mulheres de quem? Eu não estou falando aqui, me perdoa a minha expressão, não estou falando de pilantras, de ladrões, me perdoa a expressão, de homens que querem enriquecer as custas de cada um de vocês, não. Eu estou me referindo aqui, homem de Deus, que está pregando por ordem de quem? Do Senhor, que está falando por ordem do Senhor, que está ensinando por ordem do Senhor, que está profetizando por ordem do Senhor. Contra esses, nós não poderemos abrir a boca para falar absolutamente nada. Mas no mundo que nós estamos vivendo, as pessoas estão abraçando os mentirosos e rejeitando e amaldiçoando os que são enviados de quem? De Deus. Por causa de nome, por causa de agenda, por causa de redes sociais. As pessoas estão rejeitando os homens de Deus, as mulheres de Deus estão
então abraçando a um Jeroboão que dependeu, sacrificando a deuses estranhos. Mas isso não é o nosso caso, em nome de Jesus. Amém? Então, irmão, entenda. Então, quando ele estende a mão, a Bíblia diz que o braço dele fez o quê? Secou. Aí quando chega no 5, fala assim, e o altar se fendeu, quer dizer, se rompeu. A cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Verso 6, ele diz assim, ó, e disse, então disse o rei ao homem de Deus, implora o favor do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu, ficou como o quê? Como dantes. Gente, preste muita atenção. Aquele que estava ali sacrificando aos deuses, na hora que ele viu a coisa ficar feia, ele falou assim, ó homem de Deus, ora ao teu Deus. Observe que ele falou que era o meu Deus. Ore ao teu Deus, para que ele tenha misericórdia de mim, e que meu braço volte ao normal. E o homem de Deus orou, o homem de Deus intercedeu, e Deus, pela sua misericórdia, restaurou o braço do rei Jeroboão. Quem está entendendo a mensagem, gente? Então, tome posse dela. Aqui você vai entender no decorrer dela. É muito, muito forte essa mensagem. Então, quando Deus manda, Ele cumpre. Quando você clama a Deus, Ele responde. Ele quer que você entenda. Quando Ele fala, Ele cumpre. E quando você roga a Deus pela sua vida, pela vida de alguém, Deus Ele faz. Pela sua grande misericórdia, Ele faz. Só que precisa o quê? Clamar. Olha o que ele disse no verso 7. Disse o rei ao homem de Deus. Guarda isso aqui, gente, olha. Disse o rei ao homem de Deus, vem comigo a casa, ou quer dizer a minha casa, e fortalece-te, e eu te recompensarei. Quer dizer, te darei presente. Come, bebe, ou seja, eu vou te recompensar com muitos presentes. Aí quando chega no outro, fala assim, porém, o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste o quê? Neste, guarde bem isso aqui, tudo que o rei falou, o homem de Deus fez o quê? Ele recusou. Eu não vou comer nesse lugar, não vou beber água, não vou tomar vinho, não vou fazer nada. E nem vou tocar, porque, sabe por que não foi? Nós falamos no verso 8, né? Sabe por que não foi? Porque assim, ó, porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. É no 9, diz assim, ó, porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo, não comerá pão, nem beberá água, não voltarás pelo caminho por onde foste, e se for por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Entenda bem isso aqui, que aqui nós vamos entrar no todo sentido da mensagem. O rei convida, e o homem diz assim, olha, o Senhor me deu uma ordem, o Senhor me disse, olha, não coma naquele lugar, não beba água, não coma pão, e não volte pelo mesmo caminho. É a ordem do Senhor. Observe que tudo que o rei convidou ao homem de Deus, ele fez o quê? Ele recusou. Por que ele recusou? Porque Deus tinha ordenado. E outro ponto é, porque ele sabia que o rei estava completamente endemoniado. Porque ele chegou e já viu o rei sacrificando a outros deuses. Eu vou simplificar melhor. É como nós chegamos hoje, em um lugar, em uma casa, está ali pessoas fazendo trabalho de macumba, vamos dizer assim.
Se alguém nos der um conselho naquele lugar, se nós é convertido, nós vamos aceitar? Não, porque nós sabemos que ali tem uma ação, uma ação maligna, uma ação diabólica. Então foi assim que o homem de Deus viu. Agora vê assim, olha, eita Jesus, aqui é muito maravilhoso, verso 11. Morava em Betel um profeta velho. Observa, está falando do homem de Deus, um profeta novo. E morava em Betel um profeta velho. E viram os seus filhos, ou vieram seus filhos, e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizeram aquele dia em Betel. Aí as palavras que dissera ao rei, e contaram a seu pai. Perguntou-lhe o pai, por que caminho foi? Eita, ele perguntou, que caminho ele foi? E mostraram os seus filhos o caminho por onde foram o homem de Deus e que viera de Judá, o que vieram de Judá. Então disse aos seus filhos, a banda, quer dizer, a Sera um jumento, abandaram-lhe o jumento e ele montou e foi após o homem de Deus. Achando sentado debaixo de um calvário, lhe disse, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele respondeu, eu mesmo. Então lhe disse, vem comigo a casa, e comer a minha casa, e comemos pão. No verso 16 assim, porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comereis pão, nem bebereis água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Observe agora aqui, você observa que as mesmas palavras que o rei falou com o homem de Deus foi a mesma coisa que o profeta velho falou. O mesmo convite que o rei fez para o homem de Deus foi o mesmo convite que o profeta velho falou. As mesmas palavras, o mesmo convite, só que na questão do rei, o homem de Deus resistiu. Disse, não vou fazer, vou obedecer. Mas enquanto o homem de Deus falava, e havia essas maravilhas no rei de Jeroboão, os filhos do profeta estavam juntos, e eles vendo a ação do homem de Deus, eles voltam para casa e contam assim, pai, o senhor não sabe o que eu acabei de ver agora. E ele perguntou o quê? Olha, veio um profeta de Judá, um homem de Deus, e profetizou, começou a contar as maravilhas que Deus fez através daquele homem. Ele profetizou contra o altar, o altar caiu. O rei estendeu a mão sobre ele, a mão do rei secou, meu pai. Aquele homem é um homem de Deus. Aí o profeta vai e fala, cadê ele? Pois ó, já foi embora. Por que caminho ele foi? E disseram, por tal caminho. Ele falou assim, ó, então prepara meu jumento, serra meu jumento, que eu vou atrás dele. Prepara meu jumento que eu vou atrás dele. E quando o profeta chega na beira do caminho, acha o profeta novo, ou o homem de Deus, sentado debaixo do calvário, descansando, com fome, com sede, cansado, ainda uma jornada para voltar atrás. E aí ele faz o convite, vamos para minha casa, vamos comer comigo, vamos comer pão, vamos tomar água, vamos regozijar, e tu enche, eu vou usar um termo nordestino, tu enche o bucho e tu vai embora. Mas olha, está para onde? Está falando no 18, né? 17. Porque me... Não, 16, perdão, 16. Né? Isso. Aí assim, olha, tornou-lhe ele também, aí isso aqui. Aí alguém falou para o profeta novo, olha, tornou-lhe ele também, eu sou o quê? Profeta. Ele falou que era o quê? Profeta.
profeta, como tu. E um anjo me falou, por ordem do Senhor, dizendo: faz voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Agora lê vocês, porém pelo quê? Porém pelo que, gente? Mentiu. Irmão, um anjo do Senhor me apareceu e disse: vai lá até ele e manda ele voltar, que eu estou ordenando que ele volte agora, porque a ordenança vem do Senhor. Mas porém ele mentiu. Lembra uma coisa, gente? Deus mandou te falar. Eu tive uma visão contigo, um anjo me falou, não sei quem lá me falou, mas Deus falou o quê? Mentiu. O profeta fez o quê? Mentiu. Observe que ele usa as mesmas palavras. Guarde bem, que o rei falou e o homem de Deus rejeitou. Mas quando é ele? No verso 19, né? Então voltou ele. Olha como estava, né? Lá no começo ele não quis nem dar ouvido o que o rei falou. Mas quando o homem de Deus fala, a Bíblia diz que o homem de Deus fez o quê? Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que eu tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porque foste rebelde. Olha que miséria. Que bicho mais miserável, né? A Judá dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor te ordenou, o Senhor teu Deus te mandara, voltaste, comeste pão e bebeste água, no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E depois do profeta, a quem fizeram voltar, haver comido pão e bebido água, abatou para ele o jumento, e foi-se, pois um leão encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e junto ao leão, parando o jumento ao cadáver, perto do jumento e o cadáver, né? Eu me enrolei um pouco aqui. Observe, aqui é o profeta velho. Aqui é o conselho dos profetas velhos de hoje em dia. O que nós precisamos entender com isso? É daquelas pessoas que falam assim: irmão, ele vê você andando pelo caminho, andando na direção do Senhor, lutando, pelejando, e fala assim: não precisa de tudo isso não, irmão. Não precisa fazer tudo isso não, porque eu sou homem de Deus, eu fui nascido dentro de uma igreja, eu tenho 20 anos de igreja, eu tenho 30 anos de igreja, eu conheço bem como é que funciona isso. Não vá per aqui. Aí você fala assim: olha, a partir daqui eu vou ser fiel a Deus, eu vou entregar minha vida ao Senhor, eu vou fazer o que vai acontecer. Aí aparece um profeta e fala assim: irmão, Deus conhece teu coração, Deus sabe como tu é, então não precisa fazer tudo isso não. Faça assim, porque eu sou velho de igreja, eu tenho hora tempo dentro da igreja, irmão. Eu tenho tempo, eu fui nascido num berço evangélico, eu fui nascido dentro de uma igreja, só que é dentro de uma igreja. Não precisa muita coisa, mas guarde bem isso aqui. Mas o mesmo que hoje luta para você sair do caminho e voltar para o caminho contrário, quando você cair em ruína, ele vai fazer o caminho do profeta velho. Caiu porque não deu ouvido a voz de quem? De Deus. Não está na igreja, não está ouvindo a palavra, por que não obedece? Mas o filho de Satanás é o mesmo que deu conselho para você sair. O filho do diabo é o mesmo que lutou e te tirou do caminho, mas quando é você não piora, assim, não, está assim porque é desobediente.
Só caiu em tal situação porque ele não obedece a palavra de Deus. Mas a pessoa, ele não lembra que foi o inimigo que aconselhou. Foi assim que o profeta Amém fez. Olha, volta, come. Quando ele estava na mesa, falou assim, ó. Ele só está assim porque é desobediente. Tu só vai cair nas garras do leão porque tu desobedeceu a palavra do Senhor. Tu não fez o que o Senhor mandou tu fazer. Tu comeu, tu bebeu, tu voltou pelo meu caminho, por isso que o leão vai te matar. Ou por isso que o leão te matou. Mas foi ele mesmo que tinha aconselhado. Volta do caminho, sai do caminho. Isso aqui é para cada um de nós, é para os jovens, para os adolescentes, que talvez na escola, no dia a dia, vem aquele amiguinho, aquela amiguinha. Não, isso é não. Vai para esse caminho aqui, ó. Deus te conhece, Deus sabe. Não cai nessa não, meus irmãos. O caminho é Cristo. Isso aqui é para cada um de nós, é para os jovens, para os adolescentes, para nós. Vigia a sua vida, porque na hora que as coisas der errado, vai dizer, só está assim porque foi desobediente, porque não obedeceu. Olha o que ele disse no 24. E foi sim, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Lê agora o 25, vocês, toda a igreja junto. Alguns homens passaram e viram o corpo tal no caminho, e eu também, o leão que estava junto, e vieram e os fizeram matar, como o profeta velho habitava. Porque diz o 26. Ouvindo o profeta que fizera voltar do caminho, disse, olha o que ele fala, é o homem de Deus, que foi o quê? Que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e o matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Pelo quê? Ele aconselhou. E o homem de Deus voltou confiando na palavra dele, mas quando deu errado, ele falou assim: é por isso que ele morreu, porque ele é rebelde. Ele é o quê? Ele é rebelde, desobediente. Porque se ele tivesse obedecido a palavra do Senhor, nada disso tinha acontecido. E na verdade, é assim mesmo. Só que foi ele mesmo que aconselhou: volta para trás, faz o contrário. Resumindo, eu gostaria para nós terminar já, siga seu caminho. O que Deus quer fazer entender hoje? Não dê ouvido a profetas velhos. Pastor, como eu sei que alguém está representando esse profeta velho, ou com esse espírito do profeta velho? É tudo que você está fazendo de bom na direção de Cristo. Se alguém tenta lhe tirar tanto assim do caminho, não saia, não dê ouvido, continue o teu caminho. Observe, o homem de Deus estava indo embora, voltando novamente a ajudar. Ele só parou para descansar. E foi tudo que o diabo queria, era achar ele sentado, cochilando na beira do caminho. Não sente, não descanse, não dê tempo, não pare no meio do caminho, porque se você parar no meio do caminho, o profeta velho pode nos alcançar, e os conselhos dele não é bom. Amém? Guarde essa palavra. Guarde essa palavra. Irmã, eu tenho 40 anos de igreja, eu tenho 50 anos de igreja, eu sou nascido no berço evangélico. Vai por esse caminho. Se você vê que o caminho não é bom, não entre. Veja pessoas só. Porque se der errado, vai dizer que o culpado é você. Quem tem de vigiar era a irmã que estava na igreja. Eu não estou tão firme, mas era que estava, então era quem tem de vigiar. O irmão, o pastor, é que deveria, ele é pastor. Então, se ele caiu, é porque ele é rebelde. Ele não obedeceu. Então, resumindo tudo, guarde essa palavra. Seja firme. Seja fiel ao Senhor com a sua vida. E permaneça no caminho. Não saia de modo nenhum. Quem entendeu essa palavra, pode glorificar o Senhor em nome de Jesus. É uma palavra. Quem aqui já ouviu essa mensagem há algum tempo?